Então, comparando a graduação, né? Depois a gente pode falar de outros níveis, né? A graduação. A graduação, quando eu fiz, eu sou muito velho, né? São muitas décadas que eu fui aluno de graduação, era um outro clima. O acesso à universidade no Brasil era muito elitista, era para muito poucas pessoas. O espaço de trabalho era muito restrito. Então, era uma visão que se formavam poucas pessoas, tinha uma política de um filtro muito forte, um elitismo muito forte, e essa era a visão que prevalecia na época. E a sociedade evoluiu, a sociedade mudou. E o ensino superior acompanhou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito forte na minha vida, porque eu sempre conto que eu tive muita sorte na vida. Quando eu era aluno de graduação na matemática, foi o momento em que a Poli passou de 150 para 700 vagas no ingresso no vestibular, num espaço muito curto de tempo, em 2, 3 anos. Isso gerou uma necessidade de professores. E eu estava na graduação de matemática e o ambiente no meu entorno era o seguinte: cara, olha aí, nós estamos precisando de gente para dar aula na Poli. E aí eu comecei a dar aula na Poli com 21 anos. Foi uma sorte, né, de estar nesse momento na matemática e tudo mais. Mas o que é mais importante nisso, não é que eu tive sorte, né? Isso é importante para mim. Mas o que aconteceu na Poli? Nós passamos de 150 para mais de 700 vagas muito rapidamente. Isso mudou o perfil do aluno, porque estava mudando o perfil do Brasil. Era necessário uma quantidade muito maior de engenheiros. E aquela visão anterior de uma minoria de engenheiros com uma formação ultra técnica, tecnológica, não, mudou. Nós precisávamos inserir engenheiros no mercado de trabalho, engenheiros com uma outra visão. Então, a graduação, e eu estou dando exemplo de engenharia e matemática, porque é o nosso mundinho, né, a nossa bolha, mas isso aconteceu em todas as áreas. Então, entre o meu momento na graduação, algumas décadas atrás, e o momento de hoje, eu diria que o Brasil, a sociedade brasileira e mundial, mudou muito. E o ensino evoluiu acompanhando essa mudança. E a principal mudança é o aumento do número de pessoas, a inclusão de um número maior de pessoas, a necessidade de profissionais com uma visão menos focada numa única formação tecnológica, mas com uma formação muito mais abrangente. Eu acho que foi uma mudança que eu vejo com simpatia, principalmente porque foi acompanhar a mudança da sociedade. Tem um tema que eu falo o tempo inteiro, todas as reuniões, com todo mundo que eu converso, um tema que eu acho urgente, que é o seguinte: a tecnologia avançou muito e nós incorporamos muito pouco disso no dia a dia da universidade. Então nós temos um atraso nisso. Aliás, isso é mundial, viu? Eu posso dar exemplos muito ligados às coisas que eu ensino. A gente ensina cálculo. Bom, você tem que gastar um certo tempo discutindo conceitos. Ninguém entende o que é integral, o que é derivada, em 15 minutos de um papo assim: ai, que bonitinho, vou dar as ideias gerais e acabou. Não. E para entender, você tem que fazer contas, fazer exercícios, repetir alguns processos. Ninguém entende a regra da cadeia vendo uma palestra genérica. Você precisa fazer um treino. Tá bom, um pouco de treino é preciso, sem ele você não aprende matemática. Agora, quanto? Quanto que ainda o estudante, depois o futuro profissional, precisa gastar de tempo desenvolvendo técnicas como essas para resolver problemas? No mundo real, ninguém mais calcula uma derivada. Toda vez que um profissional está no mundo real trabalhando,
e ele tem que resolver, seja uma derivada, uma integral, uma equação diferencial, não importa o quê, tem uma máquina que vai fazer isso para ele. E isso a gente não incorporou no ensino. Então, isso é uma coisa que eu vivo apontando. Talvez a gente devesse gastar menos tempo nessa parte técnica, nas disciplinas, e poderia trabalhar com os alunos em coisas mais conceituais. Eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, porque nunca ninguém fez. Mas eu tentaria uma coisa assim. Depois de discutir derivada, integral, equações diferenciais, vamos pedir para o aluno fazer um projeto. Desses que vocês fazem quando estão nos laboratórios da Poli. Em que você vai ter que calcular lá equações diferenciais, derivadas, e ninguém vai calcular, vocês vão usar máquina para fazer isso. E nós vamos discutir como é que você fez uma certa aproximação, você trocou uma função pelo polinômio de termo, e menos contas. E talvez fazer uma coisa mais integrada, usando tecnologia, usando as disciplinas aplicadas e discutindo onde é que o conceito tem que ser presente nisso. Essa é uma das mudanças que eu acho que precisam ser feitas. Nós temos uma sociedade com grandes desigualdades sociais, com grandes dívidas públicas passadas que precisam ser recuperadas. A democratização, ela faz um bem danado porque ela eleva o nível crítico do cidadão. Um cidadão que tenha um conhecimento um pouco mais profundo, ele se torna um cidadão mais crítico, e quando ele vê uma notícia sobre propagação de uma epidemia como do Covid, ele tem elementos para analisar melhor aquela informação, concordar ou discordar, mas não baseado no grupo de WhatsApp, baseado no conhecimento. Então, ter uma sociedade mais culta, mais educada, com uma educação de melhor nível, abrangendo um número grande de pessoas, eu acho que é fundamental, não só para o desenvolvimento econômico, como social do país. Eu também vivo dando alguns exemplos. Eu acho que se as pessoas tivessem uma educação melhor, não só em matemática, não, pessoas lessem mais literatura quando estão no ensino fundamental e médio, elas seriam pessoas mais sensíveis, seriam profissionais mais sensíveis. Às vezes a gente vê quantas notícias a gente recebe de profissionais atuando num shopping center, num mercado, numa boate, como aconteceu lá, né, em Santa Maria, e que a reação do profissional, ela não é priorizar o ser humano. Ela prioriza algumas ações totalmente equivocadas. Por trás disso tudo tem uma visão equivocada do que é essencial. E eu fico sempre pensando, se essa pessoa tivesse lido, tivesse tido melhores aulas de história, de literatura, será que ela não estaria mais sensível a perceber que ela não pode pôr o joelho no pescoço de um suspeito? Será que ela, não, que ela tem que priorizar abrir a porta do lugar que está pegando fogo? Sabe, tem uma crise de valores que às vezes aparecem no nosso dia a dia, que eu acho que se tivesse uma educação mais humanista, em todos os sentidos, uma educação mais profunda em todos os sentidos, a gente teria valores melhores. Então, democratizar a educação de boa qualidade é fundamental, não só para o desenvolvimento econômico e tecnológico, mas para a vida em sociedade. Hoje ela é bastante difícil para o aluno, em parte por culpa das universidades e em parte por culpa do ensino geral. Tem uma mudança de maneira de pensar entre o que ocorre no ensino médio e no ensino superior. Aí também tem uma dinâmica da sociedade. Quando eu fui aluno do ensino médio, o ensino médio era absolutamente elitista. Então eu escuto algumas pessoas da minha geração ou mais velhas dizendo, porque há 50 anos atrás o ensino médio, o aluno que saía do ensino médio tinha tais e tais competências. Claro que ele tinha. Era uma política de exclusão
qualquer aluno que tivesse qualquer tipo de dificuldade, fosse social, fosse cognitiva, fosse financeira, fora, vai trabalhar e esquece de estudar. Então, se formava uma micro bolha no ensino médio, que eram de pessoas que tinham absolutas condições e se formavam com uma série de competências. O ensino médio foi democratizado a partir dos anos 70, 80, 90 do século passado. E aí acontece a mesma coisa. Você tem que abranger um número maior de pessoas, você tem que mudar o ensino. Não é que ele ficou pior, embora em muitos aspectos pode ter coisas que a gente possa fazer uma comparação e até dizer, aqui ficou pior, ali ficou pior. Tem sim aspectos assim. Né? Em alguns sentidos, nós perdemos controle, tem coisas que pioraram, mas a essência do ensino médio não é que ele piorou, é que ele se tornou mais includente. E a transição para o ensino superior não foi feita, não foi pensada. Há coisas que eu também vivo dizendo, as pessoas torcem o nariz, os colegas da universidade torcem o nariz quando eu falo isso, mas é o que eu acredito, vou continuar falando. Vamos pensar no Brasil, Brasil real. Você olha os documentos oficiais da educação do ensino médio, todos prevêem que os alunos, todos no Brasil, aprendam números complexos. Vamos falar sério. É complicado ensinar números complexos no ensino médio. Quem precisa de números complexos? Pouquíssimos. Depende muito de uma certa... No dia a dia cotidiano, ninguém precisa de números complexos. Nenhum cidadão precisa de números complexos para ser um cidadão crítico. Agora, muitos profissionais na área de exatas vão precisar. Será que não seria melhor, no ensino médio, dedicar mais tempo a contar a história da matemática do que ensinar números complexos? E deixar números complexos, quem vai precisar? Os alunos da Poli vão precisar. Os alunos da Poli vão precisar. Aí eu tenho que mudar o cálculo. E é preciso ter boa vontade da universidade. Falar, então tá, números complexos não está mais no vestibular, deixa comigo, vai ser aqui na Poli que nós vamos ensinar esse negócio para os alunos. E a gente ensina. A hora que vocês já estão na Poli, ensinar números complexos é uma brincadeira. E você para com essa fantasia de que no Brasil inteiro nós vamos ensinar números complexos. Pior, nas escolas que ensinam, são esses colégios mais de elite, que focam no vestibular, nos cursinhos, o que se ensina de números complexos? Uma série de regras. Te dou um número complexo 2 mais i sobre 3 mais i e peço para colocar na forma trigonométrica. Isso é totalmente sem sentido. Para quê? Qual a importância de saber isso? Os alunos não aprendem a história dos números complexos. Então, eu acho que uma transição do ensino médio para o superior muito mais efetiva seria introduzir um pouco de história, do contexto. Nenhum conceito matemático nasceu do nada. E, aliás, nenhum conceito da ciência nem da cultura. Ninguém acorda um dia pela manhã e fala, eu vou criar produto de matrizes porque eu estou com vontade de fazer uma coisa diferente, que vai ferrar os alunos na prova. Ou alguém acorda de manhã e fala, eu vou criar uma escala para medir intensidade de terremoto e vai ser logarítmica. Não é assim que a humanidade avança. Então, ao invés de ensinar a resolver equações logarítmicas complicadas, seria muito mais interessante contar a história do logaritmo e contar por que logaritmo é importante na escala Richter de terremoto. E o que significa isso? Que poucas pessoas sabem. Que um terremoto de nível 5, de nível 6 e de nível 7, quando você avança 1, você avança 1 no logaritmo de base 10. Você multiplica por 10 a energia dissipada. E que é a energia dissipada que causa estrago. Então o terremoto de nível 7 é 100 vezes mais destrutivo que o do nível 5. É por isso que essa escala, quando aumenta um grau, dá um... Né? Bom, isso é muito mais interessante, muito mais cidadão, do que resolver uma equação logarítmica, aquelas que você tem um polinômio de grau 2 na base, um polinômio de grau 2 no logaritmando, uma igualdade, daí você tem que lidar com aquelas parábolas, fazer os domínios, que é o que cai no vestibular.
Então, eu acho que tem um descompasso total entre o que é o ensino que deveria ser ensinado, o que os vestibulares pedem, que é muito técnico, que não é o que deveria ser. E aí, se você mudar tudo isso, a transição vai ser muito mais natural. Algumas áreas mexeram muito. O choque hoje na literatura é muito menor do que na matemática, na física, na química. Literatura atualmente, as pessoas estudam de uma maneira muito mais acompanhando a história do pensamento, a história da sociedade. Então, quando o aluno não estuda mais literatura, como foi no meu tempo, há muitos anos atrás, em que, bom, a escola realista, a escola romantista, a escola não sei o quê, e que tinha uma... Não, os alunos entendem o contexto. Então, o professor de literatura, quando ele fala do que estava ocorrendo num certo momento, ele conecta com o Renascimento e com a arte. E na matemática, o aluno não aprende que o logaritmo foi inventado no Renascimento e que a trigonometria estava nos gregos e que a matrizes foi no século XIX. O aluno chega, passa no vestibular e entra na Poli, se eu perguntar para eles quando foi que foi inventado matrizes, ele não tem a menor ideia. E nem por quê. Eu acabei de gravar um videozinho que eu conto essa história. Você sabe que matrizes apareceu, um cara chamado Cayley, ele multiplicava matrizes antes de existir matrizes. Ele descobriu uma estratégia para resolver um problema, que ele punha uns numerinhos em tabela e ficava fazendo aquilo que hoje a gente chama de produto. E foi por causa disso que apareceu matrizes. Essa história precisaria ser contada. Enfim, tô sonhando aqui, né? Divagando, como sempre. Sim, eu acho que é válido numa certa medida, acho que sim. E pensando que o ensino mais técnico, ele tem que ter aquela mudança de que eu falei desde o ensino de integral, de não sei o quê. Na hora que se você incorporar tecnologia, olha, as pessoas vão viver num mundo tecnológico. Então nós vamos ter que incorporar na educação o uso de tecnologia. Aí você perde menos tempo com umas certas coisas e na hora que você vai ensinar a usar a tecnologia, os seus exemplos podem incluir matemática financeira também. E você ensina o aluno a calcular juros, junto com ensinar logaritmo exponencial, que aliás foi assim na história. O E apareceu com juros compostos. Então, daria para fazer uma coisa integrada. E primeiros socorros pode estar muito conectado com biologia, com outras disciplinas. Então, sim, eu acho que vale a pena repensar e fazer essa inclusão. O novo ensino médio tem uma grande qualidade e um grande defeito. A grande qualidade, talvez sejam até duas. Uma é que ele pensa um pouco nisso, naquelas trajetórias eletivas, naquelas trajetórias mais opcionais, que haja a possibilidade dessas coisas, de uma coisa mais ligada à cidadania. E a Base Nacional Comum Curricular, ela assim, resgata uma ideia de um conteúdo mínimo que todo mundo precisa ter, o que é uma coisa boa, para não se exagerar no outro lado, que é o outro lado de que a gente vai fazer tudo customizado. Então, nos alunos que vivem numa região no Amazonas, vai ser ensinado uma coisa, em São Paulo vai ser ensinado outra. Isso tem uma razão de ser, mas não pode ser levado às últimas consequências. Então, acho que essa é uma coisa boa da base. O que eu não gosto na base é que ela é ambiciosa demais. É aquela coisa assim, Teorema de Pitágoras no 9º ano do ensino fundamental. Todas as salas de aula do Brasil, em qualquer região, terão que ter Teorema de Pitágoras, a demonstração do Teorema de Pitágoras, aplicações do Teorema de Pitágoras e experimentos práticos que comprovem o Teorema de Pitágoras.
Esses experimentos práticos são coisas muito bonitas de se fazer. Aquela coisa que você constrói um triângulo retângulo, constrói uma caixinha de vidro em cima dos catetos, aí você mostra que a quantidade de arroz ou de água que cabe em cima dos dois catetos é igual ao que cabe em cima da hipotenusa. É muito comum em feira de ciências, etc. Agora, para um pouco. Imaginar que em toda sala de aula do Brasil nós vamos ter, e isso perpassa todos os conteúdos. Ele é uma coisa assim, se fosse executável, as crianças ficariam 8 horas por dia nas escolas, ensino fundamental e médio, e sairiam de lá, poxa, com conhecimento invejável no mundo. Só que eu acho que isso é irreal, né? Então, eu acho que se a base, né, se essas propostas tivessem sido mais realistas, talvez tivesse mais chance de ser legal.